Sobre os signos para vocês, usando o livro O Evangelho nas Estrelas, de J.A. 6, um livro fantástico que compara as constelações, né, astrológicas, com os signos, as constelações astronômicas com os signos astrológicos, desculpem, e com a Bíblia. É bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre o signo de Gêmeos, no qual é o capítulo 12 do livro, que se chama A União Celestial. E ele diz assim: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses, né? Isso está na Bíblia. Estas palavras doces e reconfortantes se referem a uma cena de coisas além da ressurreição dos mortos e, portanto, a algo que deve ser realizado durante o decorrer do período de julgamento. Depois que o próprio Senhor vier com a voz de uma grande trombeta e os santos mortos foram ressuscitados e os santos vivos foram trazidos, né, de volta, em ambas as classes foram arrebatadas juntas para encontrar o Salvador no ar, nos céus. Então a palavra é: assim será, estaremos sempre com o Senhor. E a bem-aventurança particular, né, a gente vai encontrar, portanto, apresentada nas Escrituras, também encontraremos nas constelações. Bem legal. E mais especialmente naquele signo do zodíaco que agora passamos a considerar Gêmeos, geralmente chamado de The Twins. O sinal de Gêmeos, a constelação de Gêmeos, né? O símbolo. Temos aqui duas figuras de aparência jovem e lindas, sentadas pacificamente juntas, com os pés apoiados na Via Láctea. Suas cabeças se apoiam uma na outra em uma atitude amorosa. O que segura um grande porrete na mão direita, enquanto a sua esquerda está presa ao corpo de seu companheiro. O outro, uma harpa em uma mão e um arco e flecha na outra mão. Tanto a clava como o arco e a flecha repousam, iguais às figuras que os seguram. O taco, né, não levantado, repousa sobre o ombro de um, o arco sem corda repousa na mão do outro. A imagem parece como uma prontidão para a ação guerreira, mas ao mesmo tempo como um repouso alegre depois de uma grande vitória já obtida. Nós veremos que realmente significa tudo o que parece e que trata significativamente o que está estabelecido no texto em muitos lugares nas escrituras sagradas. Agora, contas míticas, né? Os gregos e os romanos, contos míticos. Os gregos e os romanos consideravam essas duas figuras representantes de dois jovens, irmãos gêmeos, ambos filhos de Júpiter, de nascimento muito peculiar e extraordinário. Disse que eles estiveram com os argonautas no concurso para o Golden Fleece, nesse sentido. Deixa eu ver o que ele quer dizer com fleece. Fleece. Só um momento. É o tecido de ouro, né? É como se fosse um manto dourado. Ocasião em que eles exibiram um heroísmo incomparável, aquele por conquistas de armas e destreza pessoal, e outra vez em exercícios equestres. Nos templos gregos, eles eram representados montados em cavalos brancos, armados com lanças, cavalgando lado a lado, coroados com o boné do caçador, com o chapéu do caçador, com uma estrela brilhante na ponta. A crença era que muitas vezes eles apareciam à frente dos exércitos e lideravam as tropas para a batalha e a vitória. O que estava montado num corcel de fogo, um estava montado num corcel de fogo e o outro a pé, mas ambos como guerreiros invencíveis. Após o seu retorno da Cólquida, disseram que limparam o Helesponto e os mares vizinhos de piratas e depredadores, e portanto foram homenageados como amigos particulares e protetores da navegação. Uma sugestão disso é dada na história de São Paulo com o nome do navio, como o nome do navio em que navegou era o dessas duas figuras. É ainda dito que as chamas de fogo foram logo vistas brincando em torno das suas cabeças e que, quando isso ocorreu, a tempestade que estava sacudindo o oceano cessou e a calma se seguiu. Disse que foram iniciados em todos os mistérios e convidados para um grande casamento. Só um momento. Em que ocorreu um conflito grave. Eles estavam indissoluvelmente ligados um ao outro e Júpiter recompensou a afeição mútua deles, transferindo-os
juntos para a imortalidade celestial. O branco sacrificado de gregos e romanos, os cordeiros brancos, né, sacrificados pelos gregos e romanos em seus altares e mantinham eles em alta consideração. Era comum juramentos por seus nomes como indicativo da verdade e veracidade supremas. Vulgarmente ainda sobrevive o hábito de xingar by twins ou por gêmeos. Outros relatos representam esses dois jovens como reis e como salvadores divinos e ajudantes dos homens, embora principalmente no caráter de juízes guerreiros. Eles deveriam presidir os jogos públicos, especialmente onde os cavalos estavam. E eles estavam preocupados pelos cavalos, né? As canções e danças de guerra deveriam ter se originado com eles e eles tinham muito a fazer para favorecer e inspirar os bardos e poetas. Quando Menesteus estava se esforçando para usurpar o governo da Ática, eles interferiram e devastaram o país ao redor de Atenas até que seus portões se abriram para eles e os atenienses se submeteram a eles e prestaram-lhe honras sagradas. Eles foram distinguidos na caçada da Calidônia e lutaram e mataram Amico, um gigantesco filho do deus do mar que desafiou os argonautas e se mostrou inimigo de Heracles. Eles fizeram uma guerra invasiva para recuperar as partes das quais haviam sido enganados astuciosamente, roubados, e tiveram sucessos nessa empreitada e ganharam muito mais além. Neste conflito, os autores dos ataques assassinos contra eles foram abatidos e mortos pelos relâmpagos de Júpiter. Eles receberam grande poder sobre a boa sorte e particularmente sobre os ventos e as ondas do mar. Essas são as representações míticas fornecidas pelos gregos e romanos. Em algumas outras exibições, no entanto, essas duas figuras não são do mesmo sexo. No Zodíaco de Dendera, a figura é a de um homem caminhando de mão a mão com a mulher. Os mesmos às vezes são chamados de Adão e Eva. A figura masculina é o primeiro Adão literal, mas o segundo Adão místico, a mesma semente da mulher, que em toda parte aparece nesses afrescos celestiais. A figura na esfera egípcia tem um apêndice que significa aquele que vem, o príncipe Messias. E tendo identificado a figura masculina, não pode haver dificuldades em identificar a figura feminina que o acompanha. O cordeiro tem uma noiva, uma esposa, osso de seus ossos e carne de sua carne, e destinada a uma união eterna com ele e na sua glória e no seu domínio. E esta Eva, feita de seu lado, no sono profundo da morte, a que ele se submeteu com o propósito, não é outra senão a igreja, que aqui aparece em união celestial com o seu Senhor sublime. Até mesmo a palavra gêmeos no original hebraico, árabe e siríaco, de onde veio, não se baseia tanto na ideia de duas pessoas do mesmo nascimento, como sobre a ideia de algo concluído, como de um ano que se completa ou de um longo noivado, levado à sua consumação e em casamento perfeito. O antigo nome copta deste signo Pi Mani significa unido, ou completamente unido. Os nomes das estrelas. E quando examinamos de perto os nomes ainda retidos nesta constelação, encontramos ampla indicação de que estas figuras destinadas, né, que foram destinadas a apresentar Cristo e sua igreja naquela grande união matrimonial, que deve ser concluída nos céus durante aquele mesmo período de julgamento, ao qual estes 4 últimos sinais se referem. O pé esquerdo da figura do sul de Gêmeos brilha uma estrela nesse pé conspícua, chamada Al-Rena, o ferido. Né? E esta figura não deve se referir a Jesus, cujo calcanhar seria maculado. Portanto, a principal estrela em sua cabeça é chamada de Pollux. Deve se referir a Jesus, né? Cujo calcanhar seria machucado. Portanto, a principal estrela em sua cabeça é chamada de Pollux, o governante, o juiz, e às vezes Hércules ou Heracles, o poderoso sofredor, o trabalhador, que liberta o mundo de todos os poderes de outra forma incontroláveis do mal. No centro de seu corpo está outra estrela brilhante, chamada Vazat, que significa 7, sentado, ou put in dance, colocado em dança, como onde é dito, estou estabelecido no trono de Israel. Estão colocados nos tronos de julgamento. O julgamento foi estabelecido. Estou estabelecido em minha ala.
que descreve especialmente o que é profetizado de Cristo em conexão com a conclusão de seu casamento com a sua igreja. Desculpem. E em perfeito acordo com essas indicações, esta figura segura em sua mão direita a grande clava do poder, como o único que machuca a cabeça da serpente. E quebra em pedaços todos os antagonismos ao seu governo ou à paz do seu povo. Os egípcios o chamavam de Or, ou Horus, o filho da luz, o matador da serpente, o recuperador do domínio. Orns é descrito como em hino egípcio existente como o filho do sol, o poderoso, o grande vingador, o observador da justiça. O falcão dourado vindo para o castigo de todas as terras, o divinamente benéfico, o Senhor onipotente, o que corresponde novamente às descrições de Merodach, dos antigos babilônios, que é chamado de retificador, o grande restaurador. É a descrição bíblica quase literal do prometido redentor do mundo em conexão com o julgamento. A variação quanto ao sexo da outra figura, que às vezes é contemplada como mulher e às vezes como um herói masculino, corresponde também às representações bíblicas da igreja. Deus chama Israel de seu filho e também sua esposa, a esposa da qual ele é o marido, aquela escolhida entre as donzelas e casada com ele mesmo. A noiva do Cordeiro no Apocalipse é, ao mesmo tempo, descrita como um filho varão, que governaria todas as nações com uma barra de ferro, e para esse fim foram arrebatadas para Deus e para seu trono. A união de Cristo com a sua igreja. Mas as duas figuras neste símbolo, embora em certo sentido distintas, são realmente uma, como Cristo e o Pai são um, e como o homem e sua esposa são uma só carne. A união é tal que um está no outro e os dois estão unidos, que um implica e envolve o outro. Não há Cristo à parte de sua igreja e não há igreja exceto em Cristo. Eles são dois e ainda assim são um. E eles nele. Ele neles e eles nele. De modo que o que é dele é deles e o que é deles é dele. Como ele é o filho peculiar de Deus, eles são filhos peculiares de Deus nele e são co-herdeiros com ele para todos os que ele herda. Repetidamente, as escrituras compreendem nas descrições da igreja que o abraçam, nas predições concernentes a ele. Portanto, no significado mais verdadeiro e profundo dos salmos, ele e seu povo falam as mesmas palavras, passam pelas mesmas experiências e recebem as mesmas garantias e alegram-se com as mesmas promessas, esperanças e honras. O rei muitas vezes desaparece no corpo político e o corpo político ainda mais frequentemente desaparece no rei. E assim é nessas duas figuras. Eles não são mais gêmeos do que Cristo e sua igreja são gêmeos, mas ambos são filhos peculiares de Deus, enquanto o nascimento de um foi virtualmente e realmente o nascimento do outro. Daí também os nomes e qualidades que aparecem em um são ao mesmo tempo construtíveis com ambos, porque eles coexistem um no outro. Eles são o noivo e a noiva, mas ao mesmo tempo estão juntos no mesmo homem. A criança designada para governar todas as nações com uma barra de ferro. Consequentemente, aquele é chamado de Pólux e Heracles, o governante, juiz, o libertador, trabalhador, e outro é chamado de Castor e Apolo, governante ou juiz que virá, portador da luz, que une e destrói os ímpios e injustos, que traz ajuda e afasta o mal, que tem o espírito de profecia e canto sagrado, que protege e guarda os rebanhos e que se deleita na função e estabelecimento de cidades, reinos e governo e ordens estabelecidas entre os homens. Não é o único em qualquer caso, mas em e com o outro, conjunto e aperfeiçoado na mesma administração. Cristo com a igreja e a igreja com Cristo, como o único filho varão governante, sob o qual toda a terra será libertada do desgoverno e opressão, que o reino eterno venha e o mundo inteiro desfrute de seu interminável sábado. Ainda não totalmente revelado, a igreja está misturada e presa pela natureza e pelo poder da mortalidade e morte. Tudo isso precisa ser despojado e a imortalidade colocada, como foi realizado no caso de Cristo, o cabeça, que agora está à direita do Pai,
que aconteceu em sua libertação. O que aconteceu em sua libertação, triunfo, exaltação, também precisa ser realizado no caso dos seus membros, a igreja. Nossa união completa com ele pode somente ser quando este mortal se revertir da imortalidade e a morte for tragada pela vida, que ocorre quando os santos são mortos, né? Quando os santos são mortos, ressuscitados, e eles, junto com aqueles seus que então ainda estão vivos, são arrebatados em incorrupção para encontrar ele nos espaços celestiais. Perdão. Mas o que ainda é místico e não revelado é daqui em diante para ser aberto, formalmente muito gloriosamente exibido e mostrado em fato vivo e eterno. O casamento do Cordeiro. Consequentemente, nas imagens apocalípticas do período de julgamento contínuo, após o filho varão ter nascido em imortalidade e é arrebatado a Deus e vence o dragão, adversário, seus anjos pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, é imediatamente antes de Cristo e seu povo virem cavalgando sobre com os brancos cavalos, né, para a derrota da besta e seus exércitos. Ouvimos a voz de alegria e regozijo e a entrega de glória ao todo-governante, em que as bodas do Cordeiro são chegadas. E a palavra bênção vai para todos os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Exatamente o que é este casamento do Cordeiro? Ou quais formalidades e demonstrações celestiais ele abrange? Nenhum homem é capaz definitivamente de contar. Sabemos que, em termos gerais, que o noivo é Cristo. Depois de ter levado a ele o seu grande poder e está prestes a proceder à destruição total de seus inimigos, e que a noiva é a igreja, a completa assembleia dos eleitos, depois de todos terem sido reunidos ao seu Senhor em triunfante imortalidade. Nós sabemos também que envolve algum cerimonial formal e manifesto pelo qual ele recebe, reconhece e concede totalmente os seus glorificados, que são a igreja, a partir de então e para sempre, une a si mesmo e na mais íntima e inseparável unidade para se mover conforme ele se move, para reinar como ele reina, para julgar e fazer guerra como ele julga e faz guerra, e ser um com ele em todas as posses, administrações, alegrias, honras e realizações que pertencem a ele naquele momento e no mundo sem fim. Isto é o aperfeiçoamento formal e eterno deles, nele e dele, neles, em uma união tão inefável quanto interminável. E isso é exatamente o que se alude no texto e pictoricamente dado no signo de Gêmeos. O próprio nome, as atitudes das figuras e a ordem de lugar ocupada por este signo, bem como os nomes das estrelas nele, todos os míticos e histórias relacionadas a ele, combinam-se para fixar isso com o seu significado mais verdadeiro e completo, como pretendido pela mente que o enquadrou e deu as instruções originais a respeito. É o sinal de Deus nos céus no futuro casamento e união da semente da mulher com a sua igreja redimida, precisamente como a mesma é apresentada em toda a sua palavra, com a esperança e alegria de seu povo a ser cumprida em sua revelação e vinda. Assim, então, encontramos o verdadeiro o verdadeiro castor e Pólux, os filhos peculiares de Deus, cuja bravura segura o prêmio do velocino de ouro, é aí que está o tecido de ouro, que compartilha das mesmas provações, sofrimentos, labores, triunfos, glórias, e com quem está a santa sabedoria, a inspiração profética, a liderança de exércitos que lutam pelos direitos humanos e pela liberdade, o patrocínio de santo heroísmo e música sagrada, defesa da verdade, da justiça, a única salvação para oprimidos e os homens aflitos. Perdão. Estes são os verdadeiros reis, ordenados para governar todas as nações, com uma barra de ferro para castigar e destruir os rebeldes incorrigíveis, para caçar e punir a maldade até os confins da terra e ser revelados em fogo flamejante como juízes guerreiros em cavalos brancos, para bater os usurpadores, lutar contra o filho gigantesco do Deus deste mundo, lançar o temível anticristo e suas ordens à perdição repentina, vingar o sangue dos mártires daqueles que o derramaram, distribuir a lei e o destino aos povos terrenos, sentar e reinar em regência imortal sobre todas as gerações posteriores. E o que assim encontramos no sinal é mais significado nos decanatos que o acompanham. Mas isso a gente vai ver no próximo sábado. Eu desejo a vocês um dia maravilhoso, Deus abençoe e até a próxima.
Tchau, tchau.